Saúde a todos os irmãos, amigos conhecidos e desconhecidos, com a doce paz do Senhor, paz, graça e paz para todos. Então eu quero fazer uma leitura aqui em 1 João, que está aqui bem no finzinho da Bíblia. Para quem não conhece, realmente, é perto de Judas, depois, após o Apocalipse. João, o apóstolo amado de Jesus, ele diz assim, ó: Filhinho, esta é a última hora, e como viste que vem o anticristo, já muito anticristo tem surgido, porque conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não era dos nossos, pois se tivesse sido dos nossos, teria ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem do Santo. Quem é o Santo? O Espírito Santo. Então aqui fala que o apóstolo João, dizendo que naquele tempo já dizia ser a última hora, certo? Então, indubitavelmente, vamos dizer que ele está falando que era a última hora, que Jesus viria. Última hora é um aion, é um tempo determinado naquele período, que certamente já dizia a última hora, que cumpriu nos anos, aproximadamente, os anos 70. Quem era dos meios, ou do meio dos judeus ali? Era o próprio povo romano que estava juntamente com os judeus, dominando os judeus, e não poderia ser outras pessoas que posteriormente viesse a confrontar com Israel. E Jesus, sem dúvida, ele veio no ano 70. Mas como que você prova isso, Vicente? Nós temos que entrar nas histórias, de todos os acontecimentos na história do Império Romano, o que se deu na queda do templo em Jerusalém, aproximadamente ali nos anos 70, ou 69 para 70, assim, se for diferença de pouco tempo, mas se aproxima ali, ou sem dúvida, o ano 70. E o próprio Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E não ficou mesmo, porque o profeta Jesus, que ele, lógico que ele era ungido, o Cristo, o nosso eterno Salvador, e também profeta, certo? E dizia, porque ele é o próprio Deus, o Deus Filho, não o Deus Pai, porque as pessoas se confundem, faz aquela salada de complicação, muitas complicações que as pessoas arrumam, até mesmo o povo da graça faz essa complicação. Fala em Jesus, Deus enviou Jesus, então para que alguém seja enviado, o mesmo tem que existir. Como que eu vou enviar eu mesmo? Dizendo assim: eu enviarei o Paulo. Para ser eu mesmo, porque meu sobrenome é Paulo, Vicente de Paulo. Então, para que eu mesmo enviasse então eu teria de usar o sobrenome, eu enviarei Paulo. Mas é uma coisa ridícula, sem sentido, né? Sem sentido. Não atua nenhuma
gramática nesse meio assim, é muito confuso. Então, para que alguém envie alguém, tem que ter outro alguém. Esse alguém é Jesus, ele foi enviado por Deus. Então tem toda a evidência, a Bíblia é clara no texto e contexto a respeito quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus. Então, Deus mais o Pai, somos um. Por que um? Um em poder, um em atributo. O Pai é eterno, o Filho também é. O Espírito Santo é eterno juntamente com o Pai. Então todos se concordam. Eles são um em poder, em unidade e unanimidade. Então, no que se tange ali, que o Império Romano, nos anos 70, entraram ali, os exércitos, ou exército, para destruir o templo. Botou fogo na cidade, destruiu o templo e cumpriu aquilo que Jesus havia predito. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então aqui fala, filhinho, esta é a última hora. Como ouviste, que veio o anticristo. Já muito anticristo tem surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Né? Não vos escrevi para que não soubesse a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então aqui fala sobre a veracidade, sobre aquilo que é verdadeiro. Esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Então, em Mateus 24, se não faz memória, 34, diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, certo? Qual geração? Esta nossa ou aquela? Aquela, meus queridos. Viu, meus abençoados? É aquela. Então nós temos que ficar atentos. Os irmãos evangélicos, eles não entendem que eu também era evangélico. Eu não apostatei da fé, não. Pela graça de Deus. Agora eu sei ler a Bíblia, certo? Obedecendo o texto e contexto, o tempo verbal. É uma coisa que os evangélicos não os fazem, certo? Então tudo para eles é agora, para frente, é agora e para frente. Então, Jesus está falando, mas falou com os judeus, certo? Então é muito bem frisar que Jesus já veio nos anos 70. Mas a nação de Israel, quando voltou, estava toda dispersa, e dizia que quando eles voltassem, aí estaria próximo ao tempo. Não, foi na década de 40, né, e algumas coisas, Israel se tornou uma nação. Mas ali, quando se trata de Israel, não é esse Israel posterno ou posterior que veio, que declarou ali, homens que declararam, né, e estava disperso, depois voltaram e se tornou uma nação. Então se tornou um estado, uma nação. Oficializado, logicamente, pela política, pelas Nações Unidas e assim por diante. Mas quando Jesus fala sobre Israel, não está falando de algo, porque houve muita mistura, não é uns descendentes verdadeiro que dentro da sua genealogia, não. Então Deus está falando dos judeus daquela época, certo? Que Israel seria cercado de exército, muitos futurizam isso para os dias do porvir, que há de vir, mas não, isso já aconteceu.
Ele não foi cercado de exército pelo Império Romano? Sim. Então, vamos ler a Bíblia dentro do texto e contexto, entender para quem Deus está falando, que tempo foi, para que não fiquemos confundidos. Porque é fácil, está na Bíblia, é a forma de ler. E nós, quando era da igreja evangélica, do sistema religioso, então nós aprendemos aquilo que o pastor nos ensinou. É isso assim, pá, comigo. Agora não, é aqui, ó. É a forma certa. E para nós não temos alguém que nos dirige, nós não somos gados marcados, somos pessoas livres para praticar as coisas boas. Não somos livres para libertinagem, para fazer coisas ruins, mas darmos bom testemunho diante de Deus como um povo da graça. Uma graça que foi manifestada a nós e nós queremos passar para vocês. Então, dentro do entendimento daquilo que estamos, que está inserido dentro de nós, a graça de Deus que foi revelada. Está aqui, não foi